Boa tarde, pessoal. Se quer, um minutinho aqui, vamos respirar. Vamos começar a entrar no clima de dashboards e ainda continuar com Quarkus, né? Deixa eu ver se eu tô certo aqui. Minha tela tá aqui. Eu tô olhando para cá que eu tô vendo a tela, tá? Espero que todo mundo esteja vendo a tela. Estamos vendo. Respiraram? Vamos então? Então, pessoal, meu nome é William. Eu trabalho no time de tooling da Red Hat. Trabalho basicamente com ferramentas que suportam outros times. E hoje eu vou falar da nossa ferramenta que eu já falei aqui antes, então eu já vi uns nomes conhecidos aí no chat. Vocês já conhecem o Dash Builder e hoje eu vou falar como trazer o Dash Builder para dentro do Quarkus. Então, basicamente, dashboard com Quarkus. Antes, deixa eu falar para vocês o que é Dash Builder, né? Dash Builder é simplesmente uma aplicação web que roda dashboards no formato YML, 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 vocês que falam aí o amado e odiado YML. Aí, para você criar dashboards, vocês podem usar a nossa extensão do VS Code, um editor de texto comum, ou essa ótima ferramenta web, que eu vou mostrar daqui a pouco, que é o Serverless Logic Web Tools. Aí, como eu vou falar de YML, é um pouco complexo, né? Uma DSL para criar dashboards, então a gente tem algumas complexidades inerentes ali a uma nova DSL. Então, eu vou passar rapidamente nos principais conceitos do Dash Builder. O primeiro é dataset, né? Então, quando você vai criar uma visualização de dados, você tem que ter a origem dos dados. E com o Dash Builder, você tem a principal origem, que é qualquer documento JSON, né? Então, qualquer JSON que é acessível através de uma URL pode ser utilizado como a fonte de dados do seu dashboard, mas também a gente faz um tratamento interno para formato de dados do tipo CSV e formato de dados do tipo Metrics. O Metrics é aquele famoso endpoint que é consumido pelo Prometheus. Então, o Prometheus, quando ele vai monitorar, ele vai criar o banco de dados dele, né? Ele fica acessando constantemente um endpoint na aplicação chamado Metrics. O Dash Builder consegue ler esse endpoint diretamente para o formato dele e utilizar isso para criar visualizações e dashboards. Os datasets também têm um ótimo suporte a caching. Então, se os seus dados não mudam muito, você pode utilizar os nossos atributos de cache e manter eles em memória. E eu disse que qualquer JSON é suportado porque a gente pode transformar o JSON utilizando essa linguagem chamada JSON-ATA. É uma linguagem, você cria expressões que recebe um JSON, você trabalha nele e solta o formato suportado para o Dash Builder, que são arrays JSON de 2 dimensões. Aí depois que você define os seus dados, você tem os dados no Dash Builder, você então vai visualizar eles. E como que é essa visualização? Bem, a gente tem componentes chamados displayers e esses componentes, eles vão até o seu dataset pegar uma fatia do dataset para mostrar eles. Né? Essa fatia pode ser um dado filtrado, pode ser um dado ordenado e só uma quantidade específica, por exemplo, para pegar os top 10, você pode pegar os dados ordenados e pegar somente 10 desses, né? E esses dados, uma vez que eles são adquiridos, eles são mostrados num displayer e vários displayers podem estar na mesma página. Aí a gente tem outra característica do Dash Builder, que é um displayer pode filtrar o outro. Então, digamos que você tem um gráfico de barra que mostra os produtos do seu estoque e você tem uma categoria. Você pode ter um outro componente que pode filtrar aquele gráfico de barras por categoria. Né? E na questão de displayers, a gente tem um monte built-in. A gente suporta tudo o que é padrão, né? Gráfico de barras, gráfico de linha, gráfico de área, donut, bubble, aquele meterzinho ali da horinha, por aí vai. Mas também a gente tem outro tipo de displayer, deixa eu ver se eu vou falar aqui. Eu mostro para vocês. Que ele é uma aplicação web que você desenvolve. São os chamados external components. Ou seja, você pode criar qualquer visualização se as do Dash Builder não te satisfazer. A gente, para organizar os displayers na página, a gente tem um sistema de grid, né? Que é semelhante ao que é utilizado também pelo Grafana. Aí você vai ter várias linhas, né, e colunas. Aí você pode colocar os displayers nas páginas de acordo com a sua preferência.
E a gente pode também colocar uma página dentro da outra usando o que a gente chama de componentes de navegação. Então, a gente pode ter várias páginas no mesmo dashboard e colocar um dentro do outro, utilizando gráfico de abas, uma árvorezinha, enfim. Já vamos chegar no Quarks, tá? Para explorar os displayers, a gente criou uma aplicação chamada Kitchen Sink. Deixa eu mostrar para vocês. Ela tem tudo que o Dashbuilder oferece. Então, aqui fala do sistema de layout, aqui fala de como se coloca HTML dentro da sua página, CSS, aqui explica brevemente os datasets, tem uma exploração de todos os displayers, então aqui a gente tem, como eu falei, né, tudo que é padrão, a gente tem aqui Bubble Chart, Meter, Map, Metric, Selectors, né, que são para filtrar os componentes, né. Tem um exemplo que eu falei lá de você ter, por exemplo, produtos, e aí você ter categoria, então nesse caso aqui, eu consigo filtrar esse gráfico de barra usando um outro displayer. A gente tem external components, né? Porque às vezes você quer ter a liberdade de usar qualquer biblioteca da sua empresa, por exemplo, e ela pode conflitar, né, com a página de fora. Ou então a gente pode ter um sistema de plug de APIs muito proprietária, né? O Dashbuilder ele tenta resolver isso, deixando você desenvolver sua aplicação web e com um método só você consegue pegar os dados do Dashbuilder e mostrar eles da forma que você quiser. Então aqui a gente tem um componente que está até inclusive um pouco ultrapassado, né, que é o componente, outra API de gráfico que era o eCharts. Na verdade agora ele é padrão do Dashbuilder. A gente tem um componente de time series aqui, tem como fazer heatmap no topo de SVG, tem uma tabela um pouco mais elaborada do que a que vem no Dashbuilder, né, que ela permite que você tenha filtro aqui, tenha a ordenação dos resultados. Tem um outro tipo de mapa que permite que você possa customizar a GIL dele, né? Então, às vezes você quer mostrar, sei lá, uma cidade do interior de São Paulo e você quer mostrar ela no seu dashboard. Você pode customizando, usando esse componente e usando um parâmetro para customizar a GIL dele, né? Existe um JSON que serve para você customizar o mapa em si. E, por fim, a gente tem um componente passivo, que não usa dados, mas também permite a criação de formulários utilizando esquemas. Aí tem os componentes de navegação, como eu falei, tem tiles, tem um carrossel, né, que permite você navegar nas páginas da sua aplicação, um menu simples e uma árvore. Essa mesma aplicação foi feita com o próprio Dashbuilder. Tudo isso que vocês viram aqui do lado foi feito com o YAML do Dashbuilder, né, um YAML gigante aqui de 800 linhas. Então, voltando para a apresentação. E como que se cria esses dashboards, então? Então, como eu falei, primeiro você define o dataset com um YAML. Você pode colocar um conteúdo estático aqui, ou pode colocar uma URL para os dados virem de algum lugar. Você pode definir as colunas também. Se você não definir coluna, o Dashbuilder tenta adivinhar o tipo da coluna. E a partir do momento que você faz o dataset, você pode, então, criar a página, né? Então, a gente tem aqui o dataset, né? O nome dele é produtos. Aí que eu criei um seletor, eu habilitei o filtro e falei que os dados dele vêm no produto. Eu escolho a coluna que vai ser renderizada aqui. Depois eu coloquei num gráfico de barra e mesma coisa. Eu falei que ele vai ouvir por filtros e os dados também vai vir de produtos. Pronto, você tem sua visualização. Então, tendo isso em mente, vamos ver agora alguns exemplos. Aqui a gente tem um dashboard que ele vai diretamente para a API da FIFA e pega uns dados para construir para mostrar algumas estatísticas sobre os gols na Copa. Então, uma característica do Dashbuilder é que ele não precisa de back-end, né? Ele é uma aplicação que roda inteiramente no client. E usando aqui o nosso Serverless Logic Web Tools, né? A gente abriu o dashboard que qualquer um pode acessar e editar agora. Né? Depois na apresentação vou disponibilizar ela, vocês podem acessar esse link aqui, vocês podem editar esse mesmo dashboard que eu estou editando aqui, sem instalar nada, sem ter que disponibilizar seu e-mail, nada, só ter o YML, né, o YML, e você consegue editar ela. Então, por exemplo, aqui, ó, esse título, se você vir aqui, você consegue editar ele aqui mesmo no seu browser. Se você tiver integrado com o OpenShift, você pode clicar aqui e já colocar no OpenShift para você deixar outras pessoas acessarem também. Mas, como eu falei, uma característica do Dashbuilder é que ele roda inteiramente no client.
né? Então, ele vai direto lá para a API da FIFA e não tem nada aqui que precisa de um back-end, né? Enfim, esse é um dos exemplos que eu queria mostrar. Um outro exemplo é que o Dash Builder ele pode também ser utilizado para monitorar a aplicação. Então, você pode criar um dashboard de negócios, mas também você pode criar um dashboard estilo Grafana, né, que você vai ter vários time series para monitorar a saída do Prometheus ou Prometheus. Mesma coisa totalmente no client, você só pega uma ML e faz embedded na sua aplicação do Dash Builder e pronto. Outra coisa é que o Dash Builder pode ler direto de métricas, né? Então a gente tem um dashboard pronto para monitorar as métricas padrões do Micrometer, que são também utilizadas e expostas pelo Quarkus. Ou seja, se você colocar o Dash Builder na sua aplicação Quarkus, de graça você vai ter uma forma de monitorar o Quarkus. Lembra que eu falei que a gente pode trocar a forma de visualizar os dados? Esse outro dashboard aqui, ele monitora esse servidor de inferência, né? Que é um servidor no qual você tem um modelo de machine learning, você instala nele e aí você tem um endpoint para você fazer chamadas e fazer predições de machine learning com os modelos lá. Aqui no caso, o nosso requerimento era para utilizar outra API de gráfico. Então, o nosso cliente, nesse caso aqui, ele não queria utilizar eCharts. Ele queria utilizar Victor Charts. Então, a gente conseguiu com o Dash Builder, né? A gente consegue com o Dash Builder usar outra API de gráfico. E, né, o Vinícius está falando do Keycloak, a gente tem um exemplo muito interessante que foi, inclusive esses screenshots estão todos desatualizados, mas basicamente a gente criou uma aplicação que vai na API do Keycloak e cria uma visualização da API e também um dashboard de visualização das métricas, né, de JVM, métricas de CPU, etc. Né? Então, isso foi feito com Dash Builder. E nesse caso aqui já vai entrar no assunto da palestra mesmo. Foi muito interessante a integração que o próprio Vinícius mostrou, porque essa aplicação ela precisa de token para ir na API do Keycloak. Ou seja, a gente teria que codar algo em back-end. Então, o casamento do Dash Builder com o Quarkus ele é muito interessante, porque quando você está no Quarkus, você tem todo o aparato do Quarkus, né? Toda como é que fala? A quadrilha do Quarkus, né? Que é Camel, Keycloak, acesso a banco de dados, tudo isso vem de graça para você usar nos seus dashboards. Aí quem chega então no assunto que é uma extensão do Quarkus para o Dash Builder. Né? Dá para você hoje, na mão, codar trazer o Dash Builder para sua aplicação. No entanto, isso é muito complexo, isso, você vai refazer muito trabalho de uma aplicação para outra. Essa extensão ela facilita muito trazer o Dash Builder para dentro do Quarkus. Então, basicamente, você coloca uma nova dependência na sua aplicação Quarkus e essa dependência ela lê todos os dashboards que estão, todos os arquivos, né, da extensão do Dash Builder, que é .dash.yml, e ela vai renderizar aqueles dashboards no /dashboards. Basicamente isso. Então, digamos que você fala assim, poxa, eu gostei desse negócio aqui do FIFA aqui, quero fazer uma aplicação Quarkus que vai ter ela dentro, né? Mas eu quero colocar, sei lá, um novo gráfico aqui que vai integrar com a minha aplicação. Você pode simplesmente copiar e colar esse YML, daqui a pouco a gente faz isso, em um arquivo dentro da sua aplicação Quarkus, coloca a extensão, builda ela e o dashboard vai estar lá para você utilizar. E como eu falei, as vantagens são muitas, né? Uma das coisas que eu achei muito bacana que tem algumas pessoas fazendo é monitorar métrica sua com o Dash Builder. Então, às vezes, você tem uma métrica da sua aplicação e você vai ter que desenvolver uma aplicação web, usar NPM, usar build, TypeScript, React só para mostrar um gráfico com aquela métrica, né? Ou então você vai ter que instalar uma outra aplicação, outro Docker só para mostrar um gráfico. Então o Dash Builder ele resolve isso muito fácil. Você coloca a dependência, cria um pequeno YAML de 20, 30 linhas para estourar e você tem uma aplicação web que pode ler o que você quiser. Ah, quero segurança, não tem problema. Tá no Quarkus, né? Tá com o Quarkus, tá com o Quarkus. Declara o Keycloak, integra com o Keycloak se tem segurança de graça. Ah, tem que acessar não sei, um banco de dados malucão DB2. Não tem problema. Com o Quarkus você consegue tudo, né?
Outra coisa também, como eu falei, a gente tem muito dashboards, muito, centenas. Então você pode simplesmente copiar o AML da internet e trazer para sua aplicação, dar uma mexidinha ali no que você quiser e pronto. Sua aplicação está pronta. Você não precisa vou aqui estudar uma nova ferramenta, fazer um curso. No geral, você reusa muitos dashboards. E como eu falei também, toda a gangue do Quarkus fica ali para o seu uso. A instalação não poderia ser mais simples. Você simplesmente vai lá no code.quarkus.io, escreve Dash Builder lá e a extensão vai estar disponível para você simplesmente selecionar e baixar. Configurar ela não tem segredo, você pode trocar o path, né? Você pode, né? O default /dashboard, você pode colocar algum outro path que você deseje. E também você pode colocar uma lista estática de dashboards. Se você não quer que o Dash Builder fique escaneando os dashboards do seu class path, você pode simplesmente utilizar uma lista estática de dashboards. Agora, semana passada a gente soltou a versão 0.27 e com ela a gente tem uma tela nova de exemplos. A ideia é, digamos que você tem sua aplicação Quarkus e você tem uma extensão. Essa extensão, ela expõe alguns dados ou ela precisa de uma explicação externa para você monitorar ela. A ideia é que com a extensão do Dash Builder você tem vários exemplos que você pode rapidamente começar a visualizar algum dado daquela extensão. Daqui a pouco você vai ficar mais claro. Mas basicamente assim, essa nova tela, ela tem aqui no lado esquerdo a extensão que você pode estar utilizando e alguns dashboards de exemplo. Aqui no caso aqui a gente está começando agora, a gente tem ainda poucos dashboards, mas basicamente você tem alguns aqui básicos do Dash Builder mesmo, né, para você começar com o Dash Builder, e tem um do Micrometer. Se você tiver, por exemplo, que Serverless Workflow, né, que é uma outra extensão Cogito Serverless Workflow para você trabalhar com várias chamadas de endpoint servers, né? Você poderia ter também um relatório gratuito, né, para você já utilizar e monitorar os seus serverless workflows. Outra feature que saiu nessa versão 0.27 é que a gente tem Properties Binding. Então, digamos que seu dashboard ele tem que acessar um outro serviço que vai estar lá no seu OpenShift, e esse serviço, o endpoint dele, ele está uma System Property, uma Environment Property. Você pode fazer o binding, ligar diretamente com uma property no seu Application Properties e depois ler ela no seu dashboard. Isso facilita muito quando a gente tem o nosso dashboard e está no ambiente de cloud. É muito fácil, a gente utiliza todo o aparato do Quarkus, né, que quem já mexeu com Quarkus sabe que é totalmente cloud native, para o Dash Builder. Então, aqui no caso aqui, está um pouquinho difícil de ler, eu acredito, mas basicamente eu tenho essa property aqui. Dentro do meu dashboard, eu tenho aqui um título, né? Welcome to Dash Builder. Quando eu estou dentro do VS Code, ele vai mostrar Welcome to Dash Builder. Mas quando passa pelo browser, pelo Quarkus, a gente dá uma olhadinha no Application Properties para ver se ela não está definido e usa o que está lá dentro. Daqui a pouco eu vou mostrar isso na prática também. Então vamos mostrar algum código aqui, chega de falar. Isso aqui é outra coisa. Então, como eu falei, daqui é minha aplicação Quarkus. O que a gente tem aqui? A gente tem alguns YML. Né, o do FIFA, aquele mesmo que vocês viram no browser, a gente também tem uma extensão, né? Para uma extensão do VS Code. Então, aquele mesmo dashboard que você viu lá, a gente pode abrir aqui no VS Code e editar ela. Né? Mesma coisa, só copiei o YML para cá. Só mudar uma coisa aqui para mostrar para vocês que é. Vou mostrar para vocês que ele é real. Né? O que é isso que vocês estão vendo? Basicamente, a mesma aplicação é uma aplicação Quarkus normal, né? Foi gerada lá pelo site. A única diferença é que ela vai ter aqui a extensão do Dash Builder. Então, essa dependência aqui já traz o Dash Builder. Você não é obrigado a configurar nada, você não é obrigado a fazer nada. Né? Então, eu vou iniciar aqui minha aplicação em modo desenvolvimento. A máquina está chorando, tá, pessoal? Tem um montão de coisa rodando aqui.
Então, não se assustem se tudo explodir aqui, tá? Acabar a força do quarteirão. É porque eu tô rodando um montão de coisa aqui. Ou ver fumaça subindo também é por causa disso. Tá, a extensão aqui ela foi iniciada e em algum momento ela falou quantos dashboards tem. Então, tá aqui o Dash Builder, tá aqui, né? Em algum momento aqui. Deixa eu só editar aqui alguma coisa para vocês verem que a extensão ela fala quantos dashboards tem. Ah, não adianta editar, que tem que bater no endpoint. Mas enfim, quando você inicia aqui o Dash Builder, ele fala para vocês quantos dashboards ele encontrou no seu class path. Como eu falei, você pode deixar uma lista finita, né, de dashboards. Se você não quer scan, simplesmente vai no Application Properties e coloca o caminho dos seus dashboards, não tem problema. Mas aqui no caso ele encontrou 4. E quando a gente vai lá na nossa aplicação, no nosso painel do desenvolvedor, que é o painel do desenvolvedor do Quarks, para quem não conhece, você pode ver que a gente tem aqui a extensão do Dash Builder e ele aponta para os dashboards. Então, que são os dashboards que ele escaneou. E o do FIFA que vocês viram lá, está aqui já com o TDC 2023. Então, deixa eu mostrar para vocês uma das coisas que eu acho mais interessante. Né? Aqui no caso, a minha aplicação ela também tem micrometer. Esqueci de falar para vocês, né? Ela tem o micrometer com integração com Prometheus. Então, se eu for aqui no /metrics, a minha aplicação ela está expondo coisas internas para que eu possa monitorar ela com Prometheus. Só como eu falei, o Dash Builder ele é meio espertinho, ele consegue vir aqui direto e pegar essa informação para a gente, né? Então, no caso aqui, eu criei minha própria métrica. Ops. Eu usei aqui um mini código aqui em mini endpoint REST para criar uma métrica chamada Custom Metric. Bem criativo, né? Então, se a gente olhar aqui, não tem ainda porque eu nunca bati no endpoint. Eu vou chamar esse endpoint aqui REST, né? Deixa eu bater aqui. Ele bateu, provavelmente gerou métrica. Então, quando eu venho aqui, é uma métrica que eu criei. Agora, imagine que você tem sua métrica da sua empresa, da sua aplicação, e você quer visualizar ela rápido. Né? Com o Dash Builder, a gente consegue criar um dashboard. Que no caso é isso daqui, né? Então, aqui no caso, simplesmente eu falei que todos os componentes eles vão. Né? Isso aqui não se preocupe, isso aqui no geral você pega de exemplo, mas basicamente eu estou falando todos os componentes vão se atualizar automaticamente a cada 2 segundos. Aqui eu declarei o dataset. Eu apontei para aquela mesma URL que vocês viram, que é essa daqui. E na parte da parte de visualização, eu declaro que minhas páginas, eu tenho só uma página, tenho componentes que é um HTML, tem um outro componente que é o componente do tipo metric, ele visualiza um valor só. Então, no caso, eu estou visualizando minha métrica. Né? Eu estou pegando todas as métricas, estou filtrando para visualizar só a minha. Para ver se fica mais claro. E embaixo eu tenho um gráfico de barras que ele dá uma limpadinha no valor da métrica, mas basicamente ele mostra os labels da minha métrica também, né? Então, deixa eu bater no endpoint novamente aqui para ele gerar alguns dados a mais. Tá vendo? Ó? Eu estou batendo no endpoint e ele consegue ir lá na métrica e monitorar em tempo real. Então, com um pouquinho de YML, né? Você consegue ter a visualização da sua métrica. Como eu falei também, o Dash Builder ele consegue monitorar várias coisas do micrometer. Então, se você for aqui em exemplos, né, que é aquela tela que eu falei para vocês, aqui no caso a gente tem um dashboard de exemplo. E esse dashboard ele vai naquele /metrics também e pega algumas informações para monitorar a sua aplicação. Então, aqui no caso aqui dá para você ver o tanto de OpenFiles, o tempo que está rodando a aplicação, threads e o uso de CPU. Aqui a gente também tem os dados sobre a memória, né? Dá para formatar esse número se você quiser, enfim. Mas o mais importante aqui é, digamos que está rodando sua aplicação com o Dash Builder, você pode ver esse gráfico, esse dashboard. Esse dashboard, no entanto, quando você empacota a aplicação, ele não vai estar na aplicação, ele vai ser descartado. Para você
conseguir trazer ele para sua aplicação, você tem que clicar aqui nesse lapisinho aqui. Ele vai abrir o VS Code editando aquele dashboard. E para eu conseguir ler do VS Code as minhas métricas, eu tive que vir aqui no application. Ops, ele sobe no lado errado. No application.properties, né? Espero que esteja dando para ver. Eu tive que vir aqui e habilitar cores. E também falar que isso aqui foi novo, recentemente a gente descobriu que todas as origens podem fazer cores no nosso endpoint, né, na nossa aplicação, no caso. Feito isso, eu consigo ler as métricas aqui do VS Code. E agora, como eu puxei, né, eu fui lá no meu samples, puxei para dentro da minha aplicação. Agora, quando eu vou para /dashboards, eu tenho o dashboard aqui também. Então, esse dashboard passa a ser parte da minha aplicação. Agora, quando eu salvar, isto vai estar disponível dentro do meu jar, certo? E a ideia dessa tela de exemplos é a gente ter mais para outras extensões também. Então, essa lista tende a crescer, né? Independente dessa lista aqui, a ideia também é vocês virem aqui no Serverless Logic Web Tools, essa ferramenta que eu utilizei para editar o dashboard do FIFA online, mas vocês virem aqui e importar o repositório de vocês, né? Porque ele consegue se conectar ao GitHub e importar os seus dados de lá. Eu vou importar um aqui. Importar os seus dashboards. Peraí que eu tô perdido. Deixa eu clonar isso daqui aqui. Daqui é uma coisa que eu criei agora há pouco. Ele já pegou aqui já. Isso aqui não está funcionando no caso, não. Mas, por exemplo, ó, eu fui lá no repositório meu que tem um monte de YAML e consigo abrir aqui, dentro dessa ferramenta web. A ideia é poder editar aqui também, né? Mandar para o GitHub e também trabalhar localmente com Quarks, com VS Code. Isso tudo vai acontecer de acordo com o seu desejo mesmo, como você pretende trabalhar, né? Eu estou mostrando essa ferramenta aqui porque ela é muito fácil de você publicar o seu dashboard no OpenShift. Então, se alguém tiver interesse, depois entra aqui em start.cubesmart.org ou entra agora e vocês podem ver lá que já tem dashboard pronto, tem também outros exemplos de outras ferramentas. Vocês trabalham com ele e podem publicar no OpenShift de forma gratuita no Developer Sandbox e aí disponibilizar o dashboard sem preencher formulário. Aliás, tem que preencher um formulário do OpenShift, mas a ferramenta em si, ela não precisa, você não precisa fazer nada. Só chegar aqui e sair editando dashboards. E como eu falei, tudo vai para o GitHub. Então é possível, né? Que eu não fiz a configuração, mas é possível você editar aqui ou editar localmente. Isso possibilita que vários times trabalhem na mesma base de código. Deixa eu ver o que mais eu posso falar. Ah, sim, eu ia mostrar para vocês também aquele lance que eu disse das properties. Então, o Dash Builder no Quarkus, ele tem uma característica que é muito interessante. Aqui tem um dashboard muito básico que simplesmente é um H1 HTML. Essa property, quando você acessa por aqui, você vê o valor que está aqui dentro do seu dashboard, porque ela está rodando totalmente client dentro do VS Code. No entanto, você pode usar o OpenShift, o Quarkus, e redefinir aquela property da forma que você quiser. Peraí que eu me perdi aqui. Property test. Então a gente tem aqui, ó, property underline new, que está em property underline test. Eu posso ir lá na application property. Deixa eu sair de taxa para ele não ficar subscrevendo. Application properties e usar quarkus dashbuilder.properties, nome do dashboard, .property e mudar o valor. Agora, como eu fiz isto, quando eu for lá
pelo Quarkus, acessar o mesmo dashboard, você vai ver que o valor daqui é, na verdade, o valor que eu coloquei no application.properties. Deixa eu fechar aqui. Prop new in properties. Teste. Então, esse valor vem lá do application properties. Como eu falei, isso é muito importante. Se você tem vários serviços rodando lá no OpenShift, né? Você consegue fazer bind da sua property com algum outro serviço. É porque o dashboard, no geral, ele não vai apontar localmente. Ele pode apontar para outro serviço. Como eu falei também, a gente tem centenas de exemplos, né? Esse aqui é um repositório que eu mantenho de exemplos meu. Então, por exemplo, aqui, esse exemplo, ele utiliza um... Acho que eu até mostrei ele lá no browser. A máquina não está aguentando, pelo jeito. Deixa eu tentar de novo. O motivo minha máquina não está conseguindo renderizar mais nada. Está de greve. Aqui está funcionando. Provavelmente algum conflito. Deixa eu mostrar para vocês aqui no browser. Aqui vocês, não só aqui, em outros lugares também, vocês podem ver muitos exemplos de muitas coisas com o Dash Builder. Né? Por exemplo, aqui tem uma ferramenta do Kubernetes chamada Model Mesh. É um monte de serviço do pessoal também da Cloud Foundation que eles tentam trabalhar de uma forma aberta com diversos modelos de machine learning. Então, em vez de você ficar dependendo do vendor, eles criam uma interface que trabalha com diversos vendors, né? Triton, OpenVine, e eles abstraem o tratamento com o modelo em si de machine learning. Então, o Dash Builder consegue monitorar ele, porque tem um barra metrics. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Kafka Dashboard não vai funcionar, infelizmente, porque meu Kafka saiu fora do ar, então não vai funcionar. Eu tirei ele do ar. Salvar recursos. Enfim, você pode começar com algum dos muitos dashboards que a gente tem. Então, porque às vezes você fala assim, uma ferramenta é um AML. Aí, né, o desenvolvedor mais que já apanhou na vida aí sabe, poxa, vou ter que aprender uma nova DSL do zero. Mas esse problema você não teria com o Dash Builder, no sentido de que a gente trabalha sabendo disso, então a gente provê muitos exemplos. Tem um interessante da gente ver juntos aqui, que é esse daqui dos repositórios no GitHub. Ele vai direto na API do GitHub e a gente pode ver os repositórios com mais estrelas. Não tem nenhum Java aqui, infelizmente, né? Mas são esses repositórios com mais estrelas do GitHub. Deixa eu ver se tem algum Java aqui. Language. Não sei se vai ter Java, não. JavaScript? JavaScript tem. Tem um Java aqui, ó. React Native em Java. Tem alguma coisa errada aqui. Build. Enfim, acho que é em Java React Native, né? Não sei. Mas enfim, esse aqui é outro exemplo de dashboard que vai direto também num endpoint público. Vou voltar para a apresentação para a gente finalizar, então. O que está vindo na nossa extensão? Na próxima versão, a gente já tem duas features. Essa lista tende a aumentar, mas tem duas features já prontas. Uma é a Accumulate Flag. Basicamente, lembra que eu estava mostrando a nossa ida aqui no nosso endpoint de metrics? A gente tem aqui, né? A gente tem a nossa métrica, a gente bate nela e cria uns dados para mostrar aqui. Esses dados aqui eles são um snapshot, quer dizer, ele vai no endpoint, pega e mostra. Tem uma feature no Dash Builder que ela já está disponível num lugar secreto, que é um CubeSmart, que é o... Não vou acessar coisa errada aqui, viu, pessoal? Porque eu acessei a aba anônima. Mas tem uma build noturna do CubeSmart, onde vocês podem ver essa feature em ação. Quer ver? Basicamente, em vez de você ter um snapshot dos dados, você pode criar um banco de dados em memória do próprio browser. Aí o Dash Builder ele cria o dashboard baseado nesses dados. Então aqui eu crio uma expressãozinha que ela gera uma linha, né? E cada vez que esse componente time series bate nesse componente,
ele gera uma linha nova. Com essa flag accumulate, ele vai mantendo em memória. No caso aqui eu falei para ele manter só 10 rows. Mas daí, né, depende de você. Você trabalha aí para saber o uso de memória no browser. Mas essa flag ela é muito importante porque você não vai precisar do Prometheus se você quiser deixar algo aberto para monitorar, por exemplo, a última hora. Né? Porque uma coisa que o pessoal de DevOps faz é assim, deixa o dashboard aberto. Se alguém abrir algum chamado, se quiser ver da última hora, você pode olhar o seu gráfico e ver o que aconteceu ali, né? Um dashboard aberto. Então, o Dash Builder, por enquanto, ele faz um snapshot das métricas e bota na visualização. Com essa flag aqui, ele fica aí no endpoint e fica mantendo em memória, né? É óbvio que se eu colocar aqui um valor absurdo, 1 milhão, chega uma hora que a memória estoura, né? Então é bom tomar cuidado. Por padrão, são 1000 linhas que ele mantém em memória. Mas você pode controlar através desse parâmetro aqui. Então essa é uma nova feature. E a outra, ela é mais simples, digamos assim, mas a gente melhorou bastante mensagens de erro. Então, se você usar o Dash Builder hoje, algumas mensagens de erro são um pouco mais difíceis de ler. Então, em breve, né, na próxima versão 0.28, ou se vocês ficarem de olho lá na build noturna do KubeSmart, que é, deixa eu colocar o URL aqui se alguém quiser ver as novas features. Esse aqui é o endpoint secreto do Guilherme. Espero que o Guilherme não fique triste por eu estar divulgando por aí. Mas se vocês entrar lá agora, já tem melhores mensagens de erros. Isso é confirmado já para 0.28. Então é isso, pessoal. Esse é meu time de tooling, de um grupo de ferramentas Red Hat. Vocês podem aprender mais no site do Dash Builder. E fiquem de olho lá no nosso blog e também no nosso... O código Dash Builder atualmente ele está lá dentro do nosso grupo chamado KeyTools, né? Que é um repositório muito interessante, porque ele é um repositório de JavaScript, né? React, TypeScript, só que lá no meio a gente tem um monte de código Java, né? Quer aprender como foi feito? Dá uma olhada lá, que é uma coisa bem bacana. É isso. William, o código do Dash Builder, cara, foi muito boa. O código do Dash Builder é esse que eu passei do Quarkverse? Ou eu passei errado? Não, é que isso mesmo. Aquilo lá é só extensão. Tá. Porque o Dash Builder em si, deixa eu abrir aqui. A gente tem um tempinho, né, Vinícius? Tem, tá tranquilo. A gente pode enrolar mais um pouco, porque o Ramalho, eu dei um ping aqui, ele tá um pouquinho atrasado. Tá tudo bem. Então, isso aqui é o nosso código da que a gente trabalha. Tem um time gigante que trabalha aqui, ó. Uma galera aqui, ó. O mais legal disso aqui é o seguinte: se você olhar aqui, é um projeto JavaScript. Né? Então, aqui, ó, PNPM, essas coisas aí dos jovens aí, né? Node, PNPM. Aí tem Go no meio, Java, Maven. Aí você entra aqui em Packages. Isso aqui é uma coisa... Eu sou fã do nosso time, cara. Olha aqui quanto pacote tem aqui. O Dash Builder é um dos pacotes aqui. Aí o que é o Dash Builder? É uma aplicação Java que compila para o browser. Olha que mágico. Então, Java que vira JavaScript. Aí, quando você builda isso daqui, em algum momento, a gente publica o Dash Builder. Se tiver algum JavaScript, vai dizer que vai ficar lento, não vai não? Nossa, é uma loucura, Vinícius, que é uma loucura bem divertida. Quando você termina aquilo lá, você faz um build em Java, né? Lá naquele repositório, faz um build em Java disso daqui. Tem um bundle JavaScript, HTML. A gente tem, então, um pacote NPM que publica o Dash Builder. Aí, desse pacote NPM, a gente traz o Dash Builder de volta para o JavaScript com React. Então, olha só a coisa divertida. Olha o mestre Rodrigo aí, ó. Deixa eu mandar um coração para ele. Então, o Vinícius estava aqui, ó, com medo aqui, ó. Coitado do Rodrigo, do Vinícius, ó. Que bom que eu falei mal um pouco antes dele entrar. Eu acho que o título da apresentação devia ser alguma coisa do tipo: vamos fazer um Grafana em Quarkus, pô. É mesmo, né? Podia ser. Eu acho que ia chamar mais gente. Ia dizer uma quantidade boa de pessoas, 20 e poucas, sim. Mas a gente podia dizer, faça um Grafana do zero em Quarkus. Vou te ensinar. Olha, seria bacana. Zero to Hero. Sim, inclusive, uma das coisas que a gente vê bastante uso com o Dash Builder é pessoas que estão cansadas de ter que cuidar de mais um filhote no OpenShift, né? Mas você não quer ter de novo, subiu lá, mais um carinha lá para você cuidar. Porque o Dash não Builder, só dele, porque ainda às vezes vai o Prometheus junto, né? Exatamente. Então, esse gráfico aqui,
esse daqui de Metrics, ele parece ser simplesinho. É que aqui a gente não tenta poluir a tela, né? Mas ele, com aquela nova flag lá, ele vai suprir muita necessidade de ter o Prometheus com Grafana. Porque você vai conseguir monitorar a aplicação com um bundlezinho de alguns mega dentro da sua parte web, vai resolver para monitorar em muitos use cases. Só que o Dash Builder também, ele pode criar dashboards de negócios. Inclusive, o primeiro uso dele, né, há uns anos atrás, eu vinha falar aqui de dashboards de negócio, que era mais um mini BI, digamos assim, né? Só que ele foi evoluindo hoje a ser, assim, qualquer visualização com o Dash Builder é possível, por causa daqueles external components e por suportar JSON. Então, qualquer coisa, Vinícius, dá para fazer. Show. Então dá para eu fazer dashboards que aí eles vão renderizar no browser e aí eles buscam informações tipo o Grafana faz mesmo de outros endpoints ou da própria aplicação que serviu aquele dashboard. Exatamente. Show. Galera, tem mais alguma dúvida? Deixa eu ver aqui se você quiser passar seu contato, LinkedIn, William, ou qualquer GitHub, Twitter, esteja à vontade. E Rodrigo, você pode apertar em algum botão, algum lugar aqui vai ter um botãozinho para você pedir para entrar. Pode ir, o meu mesmo, só o GitHub mesmo que eu divulgo aí, porque eu sou polêmico em outras redes. Então, só mas publico você é aqui. polêmico e publica o Twitter, então você quer ser polêmico, pô. É verdade. Procurar Jesuíno aí, vocês encontram. Inclusive, o Otávio não tá aqui hoje, né? O Otávio só me conhece, falou comigo por muitos anos de Jesuíno, aí eu falei com ele no evento, eu falei, oi, Otávio, tudo bem? Aí ele, quem que é você? Não, Otávio, a gente trocou e-mail, conversou, daí eu falei assim, eu sou o William, ele falou assim, que William? Ah, eu sou Jesuíno. Ele, Jesuíno, tá louco, fala seu nome certo. É, muito, muito bom. Deixa eu ver se o Ramalho aí, ó. Até a qualidade da câmera é outra, pô, pra mostrar a beleza toda dele. Cara, quando ele é alto nível, William. Beleza, Ramalho? Cara, deu bom demais, velho. Muito da hora esses aparatos aí, hein? E aí? Aqui tem um monte de instrumento, agora falta aprender a tocar só, né? O que o dinheiro podia comprar, eu comprei. Maravilha, show, galera. Brigadão, hein? Vou saindo. Até mais. Boa sorte, Ramalho. Obrigado. Falou, William. Parabéns tchau, pela palestra, obrigado. viu, Vinícius? Até mais. Show, valeu.